ainda que o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. A infância é o período em que maior se aprende, é onde se adquire mais conhecimentos. Vários educadores fazem algumas analogias interessantes. Pesquisadores do comportamento infantil comparam a criança a um livro aberto, com páginas brancas, que exibirá mais tarde o que nós escrevemos em suas páginas hoje. Outros comparam as crianças com argila, totalmente moldáveis no princípio e, com o passar do tempo, vão se solidificando. Leopoldo Machado compara a criança a um campo fértil, que frutificará mais tarde de acordo com o que semearmos hoje e de acordo com a forma que cuidarmos dessa semente, dessa plantinha, até a maioridade. Augusto Cury, em seu livro 7 Hábitos dos Pais Brilhantes, nos diz o seguinte: você é insubstituível na educação de seu filho. Motive seu filho, divida com ele suas conquistas, suas derrotas, esteja presente na vida do seu filho. Não a presença física simplesmente, esteja diante do seu filho de corpo e de alma. Esqueça a roupa para passar, a comida para fazer, o futebol da televisão, o trabalho do escritório, esqueça tudo à volta e dedique um tempo para o seu filho. Não importa se ele é um bebezinho de alguns meses ou se é um homem adulto. Dedique esse tempo, esteja presente na vida de seu filho. Estabeleça uma parceria para que, através dessa parceria, ele possa ver a vida com entusiasmo, ele possa ter determinação e saber que, mesmo diante das dificuldades, pode contar com você. E saiba que não importa o que ele faça, não importa qual caminho ele percorra, você estará presente. Você é o parceiro. Elogie seu filho. Nossos filhos precisam de elogio. Pontue o que eles fazem de bom. Não importa se é um comportamento, se é um desenho bonito, se é um estudo que ele realizou, se é um trabalho, que nós possamos pontuar tudo de bom que nossos filhos fazem. Porque é muito comum de nós, seres humanos imperfeitos, valorizarmos pouco as coisas boas que as pessoas fazem e pontuar as negativas. Nossos olhos são muito rígidos, então que nós possamos ver as coisas boas e pontuar. Mas também impor limites. Os pais devem conhecer as definições claras do certo e do errado, saber estabelecer regras, impor limites seguros, possuir uma linha de conduta pré-definida e se esforçar o máximo para que seus filhos sejam conduzidos por essa linha. Eduque. E na educação dos nossos filhos é imprescindível que usamos a palavra não. É de extrema importância. Mas o nosso não, ele sempre deve ser seguido de um porquê. Jamais devemos dizer um não porque sou seu pai, não porque sou sua mãe, não porque eu não quero. É não porque isso é prejudicial à sua saúde, não porque isso é perigoso, não porque não é correto fazer assim. Então nós temos que ter essa postura, mas sempre agregada a esse cuidado. Por quê? Porque o nosso não, de outra forma, ele não vai ter validade nos nossos filhos.
gente vai percebendo que, mas educar dói, é muito difícil. É muito difícil. Nós, nos dias atuais, quando nós passamos o dia todo fora de casa, às vezes, muitas mães passam o dia todo fora de casa e chega tão pouco tempo com o filho, eu vou ter que dizer não para o meu filho, eu vou ter que estabelecer limites, regras, eu vou ter que disciplinar. Mas tenhamos a certeza que não educar, não disciplinar, dói muito mais. A dor de olhar para trás e perceber que perdemos a oportunidade, ela é extremamente maior. E nós vemos diariamente experiências nesse sentido. E agora vem uma parte muito interessante, que às vezes na educação, nós como pais assumimos uma postura de, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, tá? E eu? Como é que eu vou educar o meu filho se eu não assumo aquela postura para a minha vida? Como é que eu vou dizer para o meu filho que ele tem que respeitar as pessoas, tem que tratar bem as pessoas, se quando ele anda comigo no ônibus, ele vê eu discutindo com alguém por conta de um banco, porque eu quero descer, porque está me empurrando, se quando ele está no trânsito, eu buzinando e brigando e xingando? Então, nós temos que nos preocupar muito com a nossa maneira de agir, porque é sabido que a palavra educa, a palavra convence, mas o exemplo arrasta, e nós precisamos arrastar os nossos filhos junto conosco para um caminho melhor, para uma visão melhor da vida, para criar uma sociedade melhor. Nós temos o dever de instruir os nossos filhos. E quem instrui oferece meios para que a mente alargue a compreensão das coisas e entenda a vida de forma melhor. Nós precisamos também educar os nossos filhos. E quem educa cria os valores éticos, culturais, para uma vivência nobre, ditosa. Mas existe uma tarefa que é de extrema importância, que tem que fazer parte da nossa preocupação. Nós precisamos evangelizar os nossos filhos. E o que é evangelizar? Será que está ligado a alguma religião? Quando eu falo evangelização, eu estou me referindo ao centro espírita, a evangelização no centro espírita? Não. Evangelizar é trazer o Cristo de volta ao solo infantil como bênção de alta grandeza, cujo resultado nós não conseguimos ainda mensurar. Quão grande é o poder da evangelização na vida das crianças. A criança evangelizada normalmente torna-se um jovem digno e transforma-se em um cidadão correto, de amor, com expressiva bagagem de luz, para que, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, se sinta forte, a luz interior brote dentro dele, para que ele suporte as dificuldades e encare a vida de forma diferente. Nós não estamos aqui querendo dizer que a criança evangelizada, então, ela com certeza será um homem de bem. Ela tem toda a bagagem, ela terá toda a bagagem para se transformar em um homem de bem. Mas essa transformação vai depender dela, vai depender dos pais, vai depender de uma série de fatores. Então, nós temos que nos preocupar de oferecer essa bagagem para que nossos filhos tenham essa oportunidade. Nós percebemos, então, que a tarefa da educação é de
a idade adequada. Então, nós estamos sempre nos preocupando com a matéria, nós sentimos o dever de preparar o nosso filho para a vida, materialmente falando. Então, é natural que também tenhamos a preocupação maior de atendê-los com melhor diretriz para uma vida digna e um porvir espiritual seguro. Então, este é o nosso dever enquanto pais, enquanto orientadores de nossos filhos. Portanto, encaminhemos-los às escolas de evangelização. E de que forma? Da mesma forma que nós encaminhamos para as escolas convencionais, as escolas, digamos, de educação intelectual. Se nosso filho acordar com preguiça de ir para a escola e cansado e inventando uma desculpinha, nós normalmente não deixamos ele em casa, não é verdade? Mas se ele acorda dessa mesma forma para poder ir para a igreja, para poder ir para o centro, a gente fica com dó. Porque ele já acordou cedo a semana inteira, porque ele ontem foi na festa do coleguinha e chegou tarde. Então, que nós possamos, nesse momento, lembrarmos dessa responsabilidade e assumirmos essa mesma postura que temos com relação à educação intelectual dos nossos filhos. E às vezes dá trabalho, porque eu tenho também que acordar cedo para poder levar o meu filho, eu tenho que deixar um compromisso. Nós vamos lembrar. Será que se eu tiver de acordar cedo para levá-lo na escola, eu vou deixar porque eu estou cansada? Se eu tiver um outro compromisso, eu vou deixar porque eu estou cansada? Então, que nós lembremos desse compromisso que temos. E com certeza, com um bom jogo de cintura, usando uma psicologia adequada, nós vamos conseguir encaminhá-los para uma escola de moral cristã, sem agressão, sem pressão. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4, nos diz o seguinte: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que cercam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem da falta de respeito e da ingratidão que recebem. Portanto, é preciso que cuidemos da criança e do jovem, plantas em processo de crescimento e ainda amoldáveis e direcionáveis para o bem maior. Da mesma forma que nós começamos com uma imagem para ser refletida, nós terminamos com essas imagens que foram desenvolvidas por uma educadora, por uma coordenadora da evangelização infantil da Federação Espírita do Estado de Goiás, e que apresentou para a gente esta tríade, dizendo que, além do amor que é indiscutível, que é a peça principal na parceria, na educação dos filhos, nós precisamos do PAD, ou PAD. Quem arrisca o que significa uma dessas siglas? O P, o A e o D. O que a gente precisa? Diante do que a gente falou, o que a gente precisa? Oi? A gente precisa de muita paciência. Também. Com certeza, né? Nós vamos ter uma série de dentro da nossa fala e dentro da imagem que a gente está vendo. O tratamento tem que ser com amor. Educar, dizer não, dizer sim, tem que ser com amor. Exato. Igual eu disse, o principal é o amor. Além disso,